Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Verdade Avante. Hoje nós estaremos iniciando uma nova playlist chamada Lições Bíblicas. O que será isso? Nós iremos nos deter em um tema com cerca de 3 a 4 perguntas, com referências bíblicas, onde iremos buscar ali entender e achar respostas a essas perguntas. O nosso tema de hoje é: que mestre devo seguir? Será que você já pensou nisso? Bem, irmãos, mas antes de iniciarmos nossa lição, gostaria de convidar você a estar fazendo uma oração comigo nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido e Deus bendito, gostaria de te pedir, suplicar, que teu Santo Espírito possa estar conduzindo a cada um de nós nesse momento a entender, através da tua palavra, a tua vontade para a vida de cada um de nós. Isso nós te pedimos e suplicamos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte: por que devemos perseverar na fé cristã? Vamos meditar no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3 e 4. O livro de Judas, irmãos, é um livro curto, com um só capítulo, e ele se encontra antes do livro de Apocalipse. Iremos ler então o versículo 3 e o versículo 4, onde nos diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vemos através desses dois versos, irmãos, uma preocupação de Judas com um grupo de cristãos daqueles dias. Por quê? Haviam certos indivíduos se introduzindo nesse grupo que na realidade estavam pervertendo ou agindo de uma forma diferenciada, fazendo com que o grupo destoasse na realidade daquilo que era a real vontade de Deus. E uma das preocupações principais que nós encontramos aqui em Judas é a preocupação de que nós venhamos a perseverar nessa fé, na fé cristã. Por que perseverar na fé cristã? A fé, irmãos, na realidade é o elemento que nos leva a Cristo. E Cristo é o nosso único Salvador. Sendo assim, é através da fé que nós podemos alcançar a salvação através de Cristo, sendo ela tão importante para a vida de cada um de nós. Eu gostaria de ler, irmãos, para vocês algumas palavras que se encontram no livro Patriarcas e Profetas, página 635. Lá nos diz assim: é um passo perigoso desprezar as reprovações e advertências da palavra de Deus, ou de seu Santo Espírito. Muitos, como Saul, cedem à tentação até ficarem cegos para o verdadeiro caráter do pecado. Vangloriam-se de que tenham sim uma boa meta em vista e de que não fizeram nada de errado ao se desviar das exigências do Senhor. Apesar do Espírito da graça, agem até que não possam mais ouvir a voz dele, e sejam então entregues aos delírios que escolheram. Sendo assim, irmãos, através dessas palavras podemos perceber que nem sempre fazer a nossa vontade estará no caminho ou na direção certa daquilo que Deus espera de nós. E nós mesmos, andando por esses caminhos,
muitas vezes podemos nos encontrar cegos até que não venhamos a mais ouvir a voz de Deus e assim nos encontrarmos completamente desviados daquilo que é a sua verdadeira vontade. Sendo assim, a fé para nós cristãos é um elemento extremamente importante para nos direcionarmos sempre no caminho certo. E na nossa segunda pergunta, encontramos o seguinte: descreva uma jogada mal sucedida do inimigo contra Jesus, a qual muitas vezes tem tido êxito contra nós. Vamos dar uma olhada, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5 ao 8. O livro de Lucas é um livro que faz parte de um dos evangelhos e nele nós podemos encontrar, não só nele, mas em alguns outros, sobre a tentação de Jesus. Veremos aqui a partir do versículo 5 o que Satanás estava fazendo diante de Jesus para tentá-lo. E nos diz aqui a partir do versículo 5: e elevando, mostrou-lhe num monumento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sendo assim, irmãos, podemos perceber o que? Satanás propôs uma tentação a Jesus, lhe mostrando todas as riquezas, as glórias deste mundo, em contraponto que ele fizesse uma coisa: desobedecesse à orientação de Deus. Jesus se recusou a cair nessa cilada, mas a pergunta que fica para cada um de nós meditarmos a cada dia de nossas vidas: e nós estamos também nos recusando? Eu gostaria de ler, irmãos, para vocês um trecho que se encontra em Conselhos sobre Mordomia, a partir da página 213 até a página 215, onde nos diz: é alarmante que tantos sejam iludidos por Satanás. Ele atiça a imaginação com brilhantes perspectivas de lucros seculares, e os homens se empolgam e pensam que há uma esperança de felicidade perfeita à frente. São atraídos pela expectativa de obter honra, riquezas e posição. Satanás diz à alma: todo esse poder e riqueza, tudo isso darei a você, para que possa fazer o bem ao semelhante. No entanto, quando o objetivo que tanto buscam é atingido, já estão sem vínculo com o abnegado Redentor. Com frequência, percebe-se que a mudança da piedade para um mundanismo ocorreu de modo tão imperceptível pelas capciosas insinuações do maligno que a alma, enganada, não está ciente de que se separou de Cristo e é serva apenas no seu nome. Sendo assim, irmãos, através dessas palavras podemos perceber também que Satanás de muitas maneiras pode, assim como tentou a Cristo e seduziu a ele, nos enganar e tentar também nos iludir. Através do quê? De riquezas, de fama e de poder. E não podemos, irmãos, aceitar nenhuma dessas coisas, desde que elas venham a nos ser dadas, fazendo o quê? Desobedecendo à orientação do próprio Deus. Nossa terceira pergunta é a seguinte: a quem realmente devemos seguir? Como essa decisão pode fazer diferença em nossa vida e ações? Vamos dar uma olhada agora no livro de João, capítulo 8, versículo 12. João, também um dos evangelhos,
no capítulo 8 e versículo 12, irmãos. Aqui nos diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus seja louvado e amém por isso. Vemos aqui, irmãos, através desse verso, que qual seria a melhor escolha a fazer? Certamente seguir a Cristo, pois Ele mesmo se refere como sendo a luz do mundo, e assim não estaremos andando em trevas. Quem anda em trevas muitas vezes está andando em pecado, mas Cristo vem para fazer o quê? Trazer luz à nossa vida e nos direcionar naquilo que realmente é a vontade de Deus. Sendo assim, seguir a Cristo e andar na sua companhia, irmãos, significa aos poucos ir sendo moldado e transformado para sermos também parecidos e semelhantes ao próprio Jesus. Gostaria de finalizar, irmãos, a lição de hoje com mais um livro da Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Lá nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diante deste aconselhamento bíblico, irmãos, desejo a você que possa escolher ficar ao lado de Cristo e também possa cada vez mais se tornar mais e mais semelhante a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.